O que acontece nesse cenário atual? Esse cenário atual a gente tem que entender o que é o Trump. É decisivo entender o que é o Donald Trump. Porque o Donald Trump, na minha opinião, ele é uma mudança, uma tentativa importante de mudança da estratégia imperialista. Donald Trump será o bem-sucedido, irá até o fim nessa intenção, eu não sei. Mas o objetivo dele é desmontar o sistema imperialista e trocá-lo pelo antigo nacional imperialismo que os estados capitalistas exerciam antes da Segunda Guerra. Manter o sistema imperialista ficou caro e contraprodutivo para o Donald Trump. Você acha que isso é possível agora, ô Lucão? Você concorda também? Eu acho que a tentativa é essa mesma, né? De desmontar, e a gente tá vendo isso, né? Em termos de as agências internacionais, né? A gente vê o USAID, né? Sendo desmontada, que é uma agência que ao mesmo tempo tem esse fundo de ajuda humanitária, mas que historicamente, isso é amplamente documentado, como ela também era usada para influenciar em determinados países, né? Então você leva o remédio, você leva ali a ajuda, mas você leva a escola. Lá na escola você decide o que vai ser ensinado, você leva as instituições, né, de ensino de modo geral, ou instituições que vão dar apoio. Acho que é por aí mesmo que o Breno falou. Você teve um sistema, né, que foi montado no pós-Segunda Guerra Mundial. Esse sistema acabou ficando gigantesco, né, superou e se tornou hegemônico já com o fim da Guerra Fria. Né, 91, você teve inclusive a expansão do capitalismo para essas regiões, né, a Rússia, os países que faziam parte da ex-União Soviética, o leste europeu, países na África também, passaram alguns pelo menos, a liberalização da economia, na verdade, ela aconteceu em larga escala nos anos 90, né? Você teve, assim, Israel, por exemplo, né? Israel tem uma tradição, talvez, né? Uma tradição de ter movimentos mais trabalhistas, uma esquerda israelense. Isso perdeu muita força também dos anos 90 para cá, com o fim da União Soviética, né? Um sistema de seguridade social, tudo isso existia com mais força, e o liberalismo que o Brasil passou aqui com o Fernando Henrique, isso foi no mundo inteiro, né? O Collor. Então eu acho que é por aí. De fato, primeiro, né? A gente está migrando de um sistema que era bipolar, né? União Soviética e Estados Unidos, para um sistema unipolar, só os Estados Unidos, como o Breno citou, né? Na década de 90, isso durou pouco, e agora a gente já está num sistema multipolar, com várias potências disputando os espaços ali, ou a hegemonia internacional. Então, na verdade, o que a gente tem é de fato, né, hoje, um cenário parecido com o que existia no pré-Primeira Guerra. E o Trump, ele tá se armando, se preparando para esse cenário, tá vendo esse cenário se estabelecer na visão dos republicanos trumpistas. Isso já tá mais ou menos estabelecido, né? A visão de uma multipolaridade. Você vê o Marco Rubio, por exemplo, falando, que é o secretário de Estado. Ele concorda com isso, com a visão chinesa, de que a China já é grande demais e que ela fragmentou, né, a unipolaridade americana. Então você tem outros atores ali desafiando os Estados Unidos, e os Estados Unidos não querem, de forma alguma, né, financiar esses atores ou apoiar esses atores, e o Trump enxerga esse modelo de a USAID, né, a ONU, a OMS, essas organizações que foram fundadas com o apoio dos Estados Unidos, os próprios bancos, né, internacionais, FMI, que nunca teve uma lógica humanitária, mas o Trump questiona até isso, né? Esse sistema de organização internacional que os Estados Unidos arquitetaram, para ele deu errado, né, para o trumpismo. Mas eu vejo que, igual o Breno fala, para esse projeto nacionalista dos Estados Unidos dar certo, ele tem que romper totalmente a dependência que eles têm com a China hoje. E eu vejo que isso não é possível. Os Estados Unidos é totalmente dependente da China nesse momento. Olha, veja, que problema que os Estados Unidos têm que resolver para que essa estratégia do Trump possa ter sucesso? Os Estados Unidos estão numa encalacrada. Eles se colocaram numa encalacrada. Tem um depoimento muito interessante da Hillary Clinton, que a gente também encontra fácil no YouTube, em que ela diz: nós é que criamos a China. Exato. Nós permitimos que a ganância das nossas corporações as levassem para fora dos Estados Unidos, diretamente para a China, carregando as cadeias de valor que essas corporações controlavam. Esse era o ambiente da chamada globalização. Por que a extrema-direita norte-americana se diz antiglobalista? Porque o que foi a globalização? Se a gente espremer, a globalização é um processo simples. É um processo pelo qual, especialmente depois dos anos 80,
Os Estados Unidos, que era a grande economia capitalista do mundo e o grande mercado, eles abriram seu mercado para todos os demais países, em troca desses outros países abrirem seus mercados para os investimentos, para os capitais e para as mercadorias norte-americanas. Isso é a globalização. Na hora que você faz isso, em que você também tem, nesse mesmo contexto, um processo de restauração capitalista em vários países depois do fim da União Soviética, e que você tem as reformas na China, na hora em que todos esses fatores se juntam, o que fizeram as corporações norte-americanas? Elas foram buscar custos de produção mais baixos, salários mais baixos, matérias-primas mais baixas, custo da terra mais baixo. E essas grandes corporações migraram para fora dos Estados Unidos e migraram para a China. Porque a China oferecia, nos anos 90 e no início do século XXI, poucos impostos, baixos salários. Mão de obra barata. Não é? E muita mão de obra. E muito mercado interno. Não é? E essas corporações, elas se transferem para fora dos Estados Unidos, vão para a China, carregam capitais e tecnologia. Os chineses aceitaram a chegada daqueles capitais desde que os contratos fossem de transferência de tecnologia. Exato. Os Estados Unidos se desindustrializam. Os Estados Unidos começam a ter uma balança comercial deficitária. Parte desse déficit é provocado pelas exportações das corporações norte-americanas que estão na China, na Índia, no Vietnã. São empresas norte-americanas que exportam para os Estados Unidos. Caraca. Então, as corporações norte-americanas com a globalização, elas foram aumentar seus lucros produzindo por menos custos no exterior, elas comercializavam com os Estados Unidos, elas enriqueciam, suas taxas de lucro disparavam, mas os Estados Unidos como nação, os Estados Unidos se empobreciam, se desindustrializavam, a classe média norte-americana se endividava, perdia renda, a classe trabalhadora perdia emprego. Houve um momento em que esse negócio da globalização passou inclusive a não interessar a setores da própria burguesia norte-americana. Porque aqueles setores mais tradicionais que não conseguem se internacionalizar já não conseguiam recuperar no exterior o mercado que eles estavam perdendo dentro dos Estados Unidos. Eles estavam sendo esmagados pela concorrência internacional e esses setores da burguesia norte-americana não conseguiam recuperar esse déficit comercial interno com um lucro no exterior. Esses setores começaram a ficar bravos com a globalização. Que setores são esses? Construção civil, da onde vem o próprio Donald Trump, siderurgia, metalurgia, indústria automobilística, que não conseguiam, foram perdendo condições de competitividade no exterior, porque a China vai se desenvolvendo cada vez mais aceleradamente, e a China começa a ter as suas próprias fábricas de automóveis, e a China começa a ter suas próprias siderurgias, suas próprias metalurgias. E esses setores da burguesia norte-americana começam a dizer, chega de globalização. Está na hora dos Estados Unidos fechar as portas para essas facilidades para os capitais estrangeiros. É necessário novamente usar os instrumentos tarifários, como os Estados Unidos utilizaram no século XIX, para tentar, através do monopólio do mercado interno, recuperar a indústria e as empresas norte-americanas, repito, que não conseguem se internacionalizar. Mas nesse Trump momento, tentou, né, essa guerra tarifária não e passa. é por isso, o Trump tentou isso aí. Agora, o que quer dizer? O que ele está tentando com as tarifas? O que ele está tentando com as tarifas? Ele está tentando um duplo choque. Ainda é cedo para a gente ter uma conclusão definitiva se funcionou ou não. Não sei. Aparentemente, ele criou um caos, mas é necessário um pouco mais de tempo para nós entendermos a reação da economia norte-americana. Eu prefiro ser cauteloso nessa análise porque ainda há chão para correr. O que ele buscou? Quando ele ergue as tarifas, ele está encarecendo os produtos chineses, brasileiros, vietnamitas, indianos, e esses produtos, ao se encarecerem, eles ficam menos competitivos do que produtos de empresas norte-americanas ou produtos fabricados internamente. Com isso,
Em tese, ele impulsiona aquilo que os economistas chamam de substituição de importações. Todos os países da história usaram as tarifas para desenvolver sua própria indústria. Mas é possível industrializar os Estados Unidos de novo? Os Estados Unidos têm mão de obra para trabalhar nessas indústrias? O povo americano está pronto para isso? A gente está falando de uma prática. A gente está falando de uma prática que está acontecendo há 40 anos. Aí de repente você fala assim, ó, vamos mudar isso. Não dá certo mais. Veja, eu acho pouco. Claro, tem muito risco nessa operação do Donald Trump. Agora, eu repito, eu acho cedo para testar que essa estratégia vai fracassar. Porque os Estados Unidos têm reservas de riqueza, de tecnologia e de poder que não devem ser menosprezadas. Eu acho, como você acha, pelo jeito, que a tendência não dá certo. Agora, a gente tem que observar com atenção. Há um segundo objetivo de Donald Trump, que é forçar as corporações norte-americanas que estão no exterior a reinternalizarem as suas plantas. Então, isso também é uma reserva econômica nada desprezível. Por exemplo, se a Apple decide transferir suas plantas que estão na China para os Estados Unidos, isso gera valor, gera emprego dentro dos Estados Unidos em alto grau. Reinternaliza uma cadeia de valor decisiva, que é a cadeia vinculada diretamente aos semicondutores, a cadeia da telefonia celular e assim por diante. Né? Ela não vai fazer isso. Eu acho porque que a China já tem um dela. Quando era só ela podia voltar e ficar com o mercado. Se ela volta para lá, a China toma conta do resto do mercado inteiro do mundo. Eu concordo com isso. Entendeu? A chance de dar errado são enormes. Mas qual era a outra alternativa? Veja só a encalacrada do capitalismo norte-americano. Qual outra estratégia ele podia ter? Mas perderam o time. Você quer falar? Você falar uma parada aí? Eu ia comentar assim que os Estados Unidos, né, meio canetada, né? O pessoal, né, você volta as empresas para cá, senão você vai sofrer tarifa. Mas a própria Apple, né, o Tim Cook lá, que é o CEO da Apple, ele comentou que o custo do iPhone pro americano, né, em dólar, vai subir muito. E o produto vai ficar provavelmente, inclusive, defasado do ponto de vista da corrida tecnológica contra outras multinacionais. Então, você pega o que lá na Coreia, por exemplo, você tem ali o smartphone coreano, gente, vocês lembram aí? Que é o principal, pô. Samsung. Deu câimbra aqui no cérebro. Então, a Samsung tá ali numa corrida contra a Apple. Você tem a Xiaomi, você tem Huawei, né? Você tem várias hoje. Trazer a Apple de volta nesse modelo, pelo menos, como o Breno falou, é uma situação que está ainda inicial, né? Mas trazer nesse modelo eu não vejo como resolver, porque é muita questão da canetada. Os Estados Unidos, minimamente, né? Uma das saídas teria que ser justamente oferecer de novo fatores locacionais que eles ofereceram lá no início do século XX. Né? Ou seja, você tem mão de obra abundante, barata, você tem um mercado amplo, né? Você tem uma classe média volumosa, capaz de comprar, né? Isso está diminuindo nos Estados Unidos, os salários não estão crescendo, as pessoas não têm dinheiro para comprar como tinham antes, né? Tem gráficos interessantes que mostram como as casas, por exemplo, as pessoas nos anos 80 compravam casa com 30 anos, 20 e poucos anos, já estavam ali adquirindo seus imóveis, e o que acontece hoje é que a pessoa com 30, 35, 40 anos nos Estados Unidos não consegue ter um imóvel próprio, sobretudo depois da crise da bolha lá em 2008, né? Dos subprimes, aquela história toda. Então, passa por aí, né? Os Estados Unidos têm que oferecer condições. Por exemplo, infraestrutura, né? Ficou defasada. A China, a gente olha para o sistema de transporte chinês, muito diferente. Mas não dá lucro, né? O pessoal fala muito isso, né, Belo? Mas não dá lucro. Tem um monte de trem ali, de trens bala, trem de última geração, mas não dá lucro. Mas a China está criando hoje, ou está ainda nesse processo, né, é uma opinião minha, de criação dos seus campeões nacionais, né? Assim como os Estados Unidos criaram, né? Os seus campeões que depois vão disputar no mercado internacional. Então você precisa fortalecer essas empresas, fortalecer esses serviços, esses setores, para eles conseguirem bater de frente com a França, com a Grã-Bretanha. Você acha que esse setor de transporte chinês vai ser uma carta na manga ali no futuro? Subsidiado hoje. Ele vai falar, Brasil, você quer ter igual? Eu vou vender para você, vou colocar aí. É uma opção, é algo que o Brasil, eu acho, né, particularmente, deveria estar fazendo pressão, participação dentro do BRICS, para que o Brasil está perdendo a bola, Mas né? eu joguei Brasil como exemplo. Você acha que a China no futuro vai fazer isso com vários outros países? Ó, eu vou vender o que eu fiz aqui com o sistema de transporte, eu vou colocar aí, vou replicar aí para você.
vai ser um campeão nacional deles. A China já tem vários. Deixa eu só tentar organizar as coisas aqui. A China já tem alguns campeões nacionais, está buscando fortalecer mais ainda eles, né? Essas empresas que eu citei. A China tem 30 empresas de petróleo, igual a Petrobras, por exemplo. Caraca. Tem 30, igual a Petrobras. Tem muitas outras, assim, de setores grandes também, né? Então, a China, ela tá fortalecendo esses grupos para disputar internacionalmente. E o caso específico lá do transporte, eu vejo assim, que a China não vai sair dando de mão beijada, né? De qualquer tecnologia para qualquer um, né? Caro pra eles terem aquilo Exato. lá, né? Então, assim, você tem que observar o grau de parceria, o grau de intimidade, de amizade que esses países têm. E eu vejo o Brasil, por exemplo, como vacilante, né, nessa relação com a China, porque poderia estar se colocando de uma maneira, sobretudo no governo Lula, né, se colocando de uma maneira mais próxima. E você tem o estabelecimento de acordos estratégicos, né, o swap cambial, por exemplo, né, tentativa de, já é uma realidade, né, fazer comércio via dólar e a moeda chinesa, né? O renminbi. Então, você tem já tentativas, mas, por exemplo, poderia estar mais avançado, né? O Brasil poderia estar participando, integrando a nova Rota da Seda, por exemplo, né? É algo que a gente vê os próprios analistas do governo falando, que o Brasil, o Lula não quis se comprometer de modo a irritar os americanos, ou algo próximo disso, né? O que vários países do continente africano estão fazendo agora. Vários. Fortalecendo sua relação com a China. Pra você ter ideia, né? A China está fortalecendo, por exemplo, a agricultura de soja na Tanzânia. Por quê? Porque o Brasil é o maior exportador de soja para a China hoje, é um amigo, é um parceiro, mas vai saber daqui 20 anos. Ainda mais o Brasil com a estabilidade política como com setores que tem, né, que são anti-China. Então a China está buscando, né, os seus interesses ali. Esse caso do trem-bala, o Brasil tinha que estar ali, né, o TAV, né, o trem de alta velocidade, que chegou a ser... quase, né, sair do papel no governo Dilma, aí você teve o golpe, teve tudo, né, o impeachment para algumas pessoas. Então, assim, eu vejo a China como um parceiro potencial, eu vejo interesse nela, né, em tentar quebrar essa hegemonia norte-americana aqui na América do Sul, né, o Brasil é o país-chave para isso, mas o Brasil, ele tem resistências, né? O Lula não desce do muro, o Lula não desce do muro. É um pouco isso, viu? Então, mas por outro lado, eu vejo, por exemplo, a aproximação muito e nem discreta da China aqui. Por exemplo, a gente sabe que tem uma ferrovia, talvez uma das maiores, a China vai fazer, tá travada aqui dentro do Brasil ainda para seguir. Mas vai seguir? Óbvio que vai. Alguém tem um interesse maior que tá segurando isso, mas vai passar. A gente vê reservas aí de terras raras, quem tá na frente da negociação já é a China, aqui dentro do Brasil. Então, assim, eu vejo o Brasil não diferente do que sempre foi. Aqui é país que tá lá, que quer ser amigo de todo mundo, e que sim, concordo, em alguns momentos essa postura te deixa enfraquecido de alguns lados, porque ou você tá com alguém ou você tá sem ninguém. Robertinho, desculpa te interromper, mas é porque assim, como eu tava falando, eu acho que tá emergindo um novo momento, o Breno também falou isso, né? Sim. Nós estamos num momento de... o Brasil já perdeu o bonde da história várias vezes. Já, né? E agora, assim, tem outras oportunidades surgindo, e eu acho que é hora de ser um pouco mais incisivo. Sabe, o governo brasileiro. O Lula, ele, na minha opinião, ele não vai mal exatamente na política internacional. Talvez seja. Na política internacional, né? Talvez seja onde ele vá melhor, assim, até. Se a gente Você acha que Israel influencia essa relação do Brasil com a China? Não, eu acho que Israel não tem peso hoje dentro do governo Lula para fazer isso, não. Mas os Estados Unidos. E aí, sim. Breno, quer falar alguma coisa sobre isso? Aí Não, acho que. Eu acho que talvez a melhor maneira de a gente compreender esse tema da relação Brasil-China se a gente sair um pouco do nosso país e olhar o mundo hoje. Né? Porque aí nós vamos, creio que nós possamos compreender melhor as decisões que vão sendo tomadas pelo governo brasileiro. Nós estamos, como a gente estava conversando antes, a gente vive uma crise dessa ordem unipolar a qual o Lucas se referiu, né? Aquela crise da hegemonia dos Estados Unidos. Está nascendo uma nova ordem multipolar, mas ela ainda não nasceu. Nós estamos numa situação, como dizia o filósofo e revolucionário italiano Antonio Gramsci, uma situação na qual o velho está morrendo, mas o novo ainda não nasceu. É uma situação de transição que a gente vive. Na verdade, é uma transição marcada não propriamente pela multipolaridade, mas por uma nova bipolaridade, que é a bipolaridade entre os Estados Unidos e a China.
A China tem como programa a multipolaridade e ela vai formando alianças ao redor do objetivo da multipolaridade. Os Estados Unidos têm como interesse manter a sua influência e a sua hegemonia. Então, qual é o grande confronto do mundo hoje? Que se expressa em termos econômicos, políticos, diplomáticos, culturais, militares. O grande confronto do mundo hoje é um confronto entre os Estados Unidos e o sistema imperialista que os Estados Unidos ainda lideram, e esse campo contra-hegemônico, com muita diversidade interna, que é liderado pela China. Veja que eu estou usando palavras diferentes. Os Estados Unidos dirigem um sistema. Um sistema tem instituições, disciplina interna e hierarquia. Está montado. Um campo é diferente. Ele não tem hierarquia e não tem disciplina interna. Um campo unifica estados com múltiplos interesses, estados de diferentes formações econômicas, a China que é socialista, ou a República Islâmica do Irã que é capitalista, ou a Rússia que é nacionalista, mas também capitalista, com a Venezuela e o Brasil. É um campo com estados heterogêneos, com estados que possuem, repito, diferentes formações econômicas e sociais, mas todos esses estados têm em comum uma contradição com a hegemonia norte-americana e com o sistema imperialista. Esse é o grande conflito do mundo. O Mao Tse-tung ensinava uma coisa que eu acho que é muito útil para quem quer fazer análise de conjuntura. Sabe o que ele ensinava? Que tem sempre, em todo o cenário, uma contradição principal e contradições secundárias. E que a chave para você compreender o momento que você está vivendo é identificar qual é a contradição principal e quais são as contradições secundárias. Porque se você erra nisso, você está perdido. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Então qual é a contradição principal do mundo hoje? Você pode dizer que em termos históricos, como eu tenho formação marxista, eu diria isso. Em termos históricos, a contradição entre capitalismo e socialismo. Mas isso em termos históricos. Essa contradição se manifesta em cada etapa da história de uma maneira diferente. Como que ela se materializa hoje, essa contradição? No conflito entre o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e esse campo contra-hegemônico liderado pela China, ou se a gente quiser, pela aliança russo-chinesa. Essa é a contradição. A política externa brasileira, ela enfrenta essa realidade. O Brasil tenta um caminho delicado. E dali vem, às vezes até alguns dos seus ganhos, mas muitos dos seus problemas em política externa. Qual é o caminho brasileiro? O conceito da política externa brasileira, anunciado por Celso Amorim, que é o principal assessor do Lula para a política internacional, o conceito é de não alinhamento ativo. Nós não vamos ficar nem com o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e nós não vamos ficar também com o campo contra-hegemônico liderado pela China. Nós vamos operar com um lado e com o outro lado em benefício dos interesses brasileiros. É um revival do terceiro-mundismo, talvez. Num período muito mais complicado. Porque durante a Guerra Fria, o espaço de não alinhamento era muito maior. Sabe por que ele era muito maior? Porque era o embate entre dois sistemas. Quem estava fora desse embate eram os não alinhados. E eles podiam trafegar entre um sistema e outro. Você tinha o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e o sistema socialista liderado pela União Soviética. Mas você tinha um amplo campo de não alinhados, do qual fazia parte a própria China, que havia rompido com a União Soviética nos anos 60. Então, países africanos, asiáticos. Aliás, esse ano agora foi o 70º aniversário da Conferência de Bandung, né?